Um bebê de 7 meses leva um tiro na cabeça no Missouri. Uma manchete tão chocante que leva a uma pergunta óbvia: que tipo de pessoa atiraria na cabeça de um bebê? A resposta para essa pergunta, segundo os investigadores, é um menino de 10 anos. Isso mesmo, um menino de 10 anos. Dá um aperto no coração. Dá um aperto no coração quando você vê algo assim. O pai desse bebê também foi preso e acusado de homicídio em segundo grau e de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Mas e o menino de 10 anos? Ele é tão jovem que não pode ser processado como adulto. Os promotores o acusaram de homicídio em primeiro grau, mas ele será julgado no Tribunal de Menores. Ao cobrir uma história de assassinato de bebê, a reação inicial é querer punir o responsável com o máximo rigor. Mas neste caso, o acusado de assassinato tem apenas 10 anos de idade. Como o nosso sistema lida com alguém assim? E será que a justiça será feita? Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. Esse é o tipo de história, o tipo de caso. Nada nisso faz a gente se sentir bem. Não há nada relacionado a isso que faça alguém ir embora no final do dia e dizer: tudo bem, isso foi tratado direito. E tudo isso é por causa do que estamos enfrentando aqui. Estamos lidando com um bebê, estamos lidando com uma criança de 10 anos. Quando fui promotor, atuei na Vara da Infância e Juventude, uma das funções que exerci. Então eu estava lá dia após dia vendo o que acontece no nosso sistema de justiça juvenil. No fim, a mentalidade do nosso sistema juvenil difere muito da vara criminal de adultos. O sistema juvenil integra o tribunal de família. É sobre, sabe, tentar ajudar uma criança que fez algo errado ou supostamente fez algo errado e descobrir, certo, como podemos ajudar essa criança a se recuperar? Como fazemos para chegar ao ponto em que, ok, mantemos todos os outros em segurança, mas precisamos melhorar essa pessoa porque ela vai voltar para a sociedade? As crianças na Fundação Casa entram e saem repetidamente. Elas não ficam presas por anos. Isso não ocorre. Não é assim que o sistema de menores funciona, e esse não é o propósito do sistema de menores. Por isso, muitas vezes, as crianças são transferidas do Tribunal de Menores para o Tribunal de Adultos. Quero contar para vocês a história de um dos primeiros casos que cobri na Court TV. Era um garoto chamado Lionel Tate. Quando ele tinha 13 anos, matou uma garotinha com as próprias mãos. A defesa alegou que ele imitava golpes de luta livre, mas não teve sucesso. Ele foi considerado culpado. Ele foi a pessoa mais jovem dos Estados Unidos condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Tudo isso ocorreu quando ele tinha só 13 anos. Bem, essa sentença acabou sendo anulada. O caso foi devolvido e ele foi ressentenciado. E ele foi tratado de modo diferente. E ele saiu depois de alguns anos. E quando ele saiu, ele já era adulto. E o que aconteceu com Lionel Tate? Lionel Tate foi preso novamente por assalto à mão armada e pegou 30 anos de prisão. Agora, com 39 anos, ele está preso. Então, nesse caso, o nosso sistema pareceu puni-lo pela morte da garotinha depois das acusações de assalto à mão armada, onde ele foi tratado como adulto, certo? Quando ele tinha só 13 anos, não podiam mantê-lo preso para sempre, pois nosso sistema não permite isso. Assassinos jovens são tratados de forma diferente. Primeiro, nunca são elegíveis para a pena de morte. A prisão perpétua sem liberdade condicional também é um problema. Agora depende das idades, certo? Muitos estados incorporaram ao seu sistema certos crimes. Se você tem uma certa idade, é quase automático que seja julgado como adulto. Em alguns estados há audiências, há depoimentos, há uma avaliação e é muito mais difícil que uma criança seja julgada como adulta. Mas, nesse caso, estamos falando de um garoto de 10 anos usando uma arma para atirar na cabeça de um bebê de 7 meses. Isso é preocupante em muitos níveis. Um deles, claro, é o acesso à arma por uma criança de 10 anos, mas também o fato de uma criança de 10 anos saber o que fazer com ela. E então, supostamente, uma criança de 10 anos usando essa arma para atirar na cabeça de um bebê. Tipo, esse é um comportamento perturbador.
Essa criança, na minha opinião, sabe se essas acusações forem verdadeiras, é claramente perigosa e precisamos entender quem ele é e por que ele fez isso. Ele pode ser recuperado? Como mantemos a sociedade segura enquanto lidamos com ele ao mesmo tempo? E essa é a dificuldade em um caso como este. Quero dizer, aos 10 anos, essa é uma idade abaixo de qualquer idade em que atribuímos responsabilidade penal ou culpabilidade a um menor. Os cérebros deles ainda não se formaram. Os corpos deles ainda não se formaram. 10 anos de idade. Então aqui está uma declaração. Isso é do 22º Circuito Judicial do Missouri. O porta-voz Joel Currier comentou as acusações contra a criança de 10 anos. A divisão juvenil do 22º Circuito Judicial acusou um menino de 10 anos. Agora, o nome não está sendo divulgado. Você está na vara da infância. Tudo isso acontece a portas fechadas. As únicas pessoas permitidas lá dentro são os advogados, o juiz, talvez os assistentes sociais, os membros da família, a vítima e, se houver julgamento, as testemunhas. Por homicídio em primeiro grau na morte a tiros em 26 de junho de 2026 da sobrinha de 7 meses do menor. É um membro da família, mas tinha só 7 meses. Isso é um bebê. O menino de 10 anos também foi colocado sob custódia protetiva da Divisão de Crianças do Missouri e atualmente está em um hospital onde está sendo submetido à avaliação psiquiátrica. Então esse é o primeiro passo, certo? Esse é o primeiro passo. Nosso sistema precisa agir. Estamos falando de uma criança de 10 anos. Por que isso aconteceu? E isso vai ficar a cargo dos especialistas avaliarem essa criança de 10 anos e tentarem responder essa pergunta para o tribunal. O juiz não é especialista e precisa de ajuda para entender como fazer justiça com uma criança de 10 anos. O que vai funcionar aqui? Porque eu sei que essa pessoa, essa criança de 10 anos, não vai ficar presa pelo resto da vida. Essa criança de 10 anos retornará à sociedade. Como reintegrar uma criança de 10 anos à sociedade de modo que proteja todos e beneficie a própria criança, dando-lhe chance de sucesso? Talvez. Eu te contei a história do Lionel Tate. Como ele tem menos de 12 anos, o menor não estará sujeito aos procedimentos de certificação e, portanto, não pode ser certificado para ser julgado como adulto. Como eu disse, jovem demais para o tribunal de adultos. Acho que você tinha 12 anos no Missouri. E após certas avaliações, você pode ser transferido para o tribunal de adultos, onde eles terão a possibilidade de mantê-lo confinado por mais tempo. Mas como menor de idade, essa reclusão vai durar até você completar 21 anos. Tipo, você não vai ficar preso para sempre. Isso simplesmente não vai acontecer. Garoto de 10 anos que atirou na cabeça de um bebê voltará à sociedade. A questão é como, quando e onde. A legislatura do estado do Missouri promulgou a seção 211, que determina que menores de 12 anos ou mais só podem ser julgados como adultos por crimes graves ou perigosos específicos. Enquanto isso, e essa é a parte importante, menores de 12 anos não podem ser processados como adultos por nenhum motivo. Essa é uma regra clara. Simplesmente não pode. Você nunca será julgado como adulto. Quando eu estava no tribunal de menores, quero dizer, tínhamos crianças de 8, 9 e 10 anos que iam ao tribunal, e algumas delas eram assustadoras. O comportamento delas era fora de controle. Extremamente perigosas, às vezes violentas. Mas a mentalidade é diferente. No tribunal pensam, o que fazer com essa criança? Para onde enviá-la? Como ajudar? Porque claramente em casa isso não está acontecendo. Então é como uma combinação de coisas. Às vezes a criança é retirada de casa e colocada em outro lugar. Talvez isso aconteça após ser internado em uma instituição para menores. O problema é que você prende um menor extremamente perigoso e o coloca em uma instituição para menores, onde, de certa forma, eles não estão atrás das grades. Eles vivem nessas casas. Isso levanta a possibilidade de perigo para os outros menores. É difícil. É realmente difícil para o nosso sistema descobrir como lidar com isso. Por isso, a avaliação psiquiátrica
Esse pode ser o melhor lugar para alguém dessa idade receber aconselhamento, já que a internação permite controle maior do que um centro de detenção juvenil. Portanto, as acusações de homicídio pendentes no caso dos menores devem ser tratadas exclusivamente no Tribunal de Menores. Isso significa que não vamos descobrir o que acontece? Eu não acho. Você nunca vai conseguir o nome. Estou pensando, pelo fato dessa informação estar sendo tornada pública, que talvez os resultados possam ser divulgados sem identificar o menor em si. A missão da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Família de St. Louis é administrar a justiça, destacando que difere da missão do Tribunal de Adultos. Compaixão, dignidade e respeito, enquanto promove a proteção da criança, comunidades seguras e o desenvolvimento dos jovens, responsabilizando-os, reparando os danos às vítimas e fortalecendo as famílias. Certo. Basicamente é um tribunal de família, não é? Você está tentando fortalecer as famílias, proteger todos ali. Mas o importante aqui, do meu ponto de vista, é responsabilizar alguns jovens e também ajudar as vítimas nesse processo. Agora, isso é uma questão de família, certo? E você tem uma criança de 10 anos supostamente atirando na cabeça de sua sobrinha de 7 meses com uma arma de fogo. Agora, o fato de haver uma arma disponível é outro grande problema aqui. A criança de 10 anos não é quem está armada. A criança de 10 anos não é quem sai por aí e consegue uma arma. Se for esse o caso, então estamos em uma situação completamente diferente, mas não é o caso aqui. E na maioria dos casos, quando falamos sobre infratores muito jovens com uma arma, há um adulto que também é responsável, certo? Então você é proprietário de uma arma. Você é responsável por essa arma. Você está em uma casa onde há crianças. Você é responsável por essa arma. Então dê uma olhada em Camarian Ponel, 19 anos, foi acusado de colocar em risco o bem-estar de uma criança, primeiro grau com resultado de morte, sem contato sexual. Isso é um crime de classe A, uma acusação séria. Homicídio em segundo grau, homicídio decorrente da prática, da tentativa de prática ou da fuga após a prática de um crime grave, uma pessoa morre. Isso é um crime de classe A no Missouri. 2 acusações de risco ao bem-estar de criança, primeiro grau, primeira infração, sem contato sexual. Isso é um crime de classe D, isso é muito sério. Ele está sob custódia sem fiança e terá audiência preliminar no fim de julho. Acusações graves contra o jovem de 19 anos, que é uma vítima neste caso. Aquele era o bebê dele. Era seu filho de 7 meses que foi baleado e morto. Mas, de acordo com os investigadores, a arma é dele. Então agora ele está sendo acusado e eles estão tentando responsabilizá-lo pelo assassinato daquela criança também. Vamos dar uma olhada na declaração juramentada de causa provável. Assim entendemos melhor o que aconteceu aqui. Esta é a declaração juramentada que a polícia usa. Os fatos que sustentam essa crença são os seguintes. Em 26 de junho de 2026, respondi a uma chamada sobre um tiroteio que aconteceu na North Broadway. E conversando com as testemunhas, foi descoberto que uma vítima de 10 anos, 2 réus. Então pense sobre isso. O garoto de 10 anos que atirou e matou o bebê de 7 meses, para fins do caso contra o jovem de 19 anos, é considerado uma vítima, apesar do fato de que ele estava com a arma e atirou no bebê. Pegou uma arma de fogo e atirou na cabeça da vítima, de 7 meses. Isso é difícil. A vítima 1 foi declarada morta no hospital. No momento do tiroteio, também estava na casa uma criança de 7 anos, vítima 3. Então, o fato de tudo isso estar acontecendo na presença de crianças e de haver uma arma disponível na presença dessas crianças pequenas, é assim que surgem essas acusações. Por isso, todas as crianças ali, até o atirador, são vítimas.
Após conversar mais com as testemunhas, incluindo a vítima 2 de 10 anos, foi descoberto que Kamarian Parnell era o pai da vítima 1 e conscientemente guardou uma arma de fogo debaixo de um colchão em um quarto da casa. Eu entendi, certo? Legítima defesa. Você tem uma arma. Se ela está sob seu colchão, melhor você estar na cama. Se você tem crianças andando pela casa, caso contrário, ela precisa estar trancada e segura, trancada e segura. Novamente, este é o atirador, o menino de 10 anos, afirmou que sabia onde a arma estava e que ela estava acessível para ele por um longo período de tempo. A segunda vítima, o menino de 10 anos, o atirador, disse que já tinha pego e tocado na arma antes. Havia um histórico aqui. Você é um adulto, você é um pai, você tem que ser responsável. Você tem uma arma letal. Você precisa ser responsável. Conversei com Kamarian Parnell, que afirmou que a arma de fogo era dele e que ele a colocou debaixo do colchão, assim como foi descrito pela vítima 2 de 10 anos. Isso é uma admissão. Uma admissão das alegações de fato. Não necessariamente uma admissão do crime, porque um juiz ou júri, quem quer que ouça o caso, vai ter que determinar isso. O fato de colocar a arma debaixo do colchão é que realmente cria o perigo aqui. E isso é suficiente para acusá-lo da conduta imprudente que é necessária para o homicídio em segundo grau neste caso. Então, é uma admissão do fato, não é uma admissão do crime. Pois o crime depende de interpretação. E tenho certeza de que o advogado dele vai argumentar que não foi imprudente, não foi perigoso, não foi um crime deixar a arma debaixo do colchão. Foi apenas um acidente trágico, certo? Então, o Departamento de Polícia de St. Louis, o chefe de polícia Robert Tracy, faz atualizações sobre todos os casos que estão conduzindo em St. Louis, mantém o público informado e aqui falou brevemente sobre o que aconteceu dentro dessa casa. Nós sabemos sobre os assassinatos que aconteceram. Você pode ver aquele que é um pouco trágico, mas certamente aquele que vimos na sexta-feira, quero dizer, já foi noticiado. Veja as acusações contra a criança de 10 anos e o jovem de 19. Isso parte o coração. Parte seu coração ver algo assim. Sabe, tentando, você entende? Mas meu comentário era sobre uma arma de fogo. A arma de fogo estava acessível a quem não deveria. Certo. Lá está ele, focando no ponto central, o fácil acesso à arma de fogo. Ter uma arma de fogo em casa com crianças não é por si só um crime. Quero dizer, há milhares e milhares de americanos que estão exercendo os direitos garantidos pela Segunda Emenda e protegendo suas casas, protegendo suas famílias, mas fazendo isso de maneira responsável. O problema é que há casos assim, e infelizmente já vi muitos ao longo dos anos, em que o dono da arma, pai ou mãe, não pretende causar mal aos filhos. Não há intenção aqui. Não há conduta intencional no dano, mas a conduta intencional está em onde você está colocando sua arma letal e como você está ou não aguardando com segurança. Essa é a conduta que leva ao resultado aos olhos dos promotores. E não ser responsável. E é isso que estamos vendo neste caso nas alegações. Você tem crianças em casa. Você tem uma arma e não está tomando as medidas para garantir que as crianças não tenham acesso a ela, para que algo trágico não aconteça. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então vou te dizer como isso vai acontecer. Se ele não fizer algum tipo de acordo judicial, você coloca isso diante de um júri. Eles não vão mandá-lo para casa. Não vão mandá-los para casa. Não se pode deixar uma arma carregada sob o colchão, pronta para uso, quando há uma criança de 10 anos que sabe onde ela está e já teve acesso. É isso por hoje. Eu sou Vinnie Politan. Muito obrigado por assistir. E quando ouvimos histórias como essa, isso me lembra novamente de lembrar você. Por favor, não se esqueça de abraçar as crianças. C.